Vamos falar agora sobre representação digital, tá? E fazer a diferença entre ela em relação à representação analógica. Então, quando eu falo sobre o sinal digital, a primeira coisa que aparece na cabeça de vocês deve ser uma imagem parecida com essa desse termômetro, tá? Você vai ter um mostrador e você sabe de cara que esse mostrador é digital. E por que ele é digital, tá? Então, a principal característica de uma representação digital é que o valor dela ele é um valor limitado, porque ele só pode assumir um valor dentro de um conjunto finito de valores possíveis, tá? Essa representação também é conhecida como representação discreta, diferente da representação contínua, que é uma representação mais ligada a sinais analógicos, tá? Então, no digital, por exemplo, a temperatura aqui, ela varia de 0,0 graus Celsius até 99,9, tá? Só que ela vai variar de 0,1. Não existe a temperatura 31,01. Só existe a temperatura 31,0 e a temperatura 31,1, porque a minha representação digital, ela tem essa limitação. Os valores que eu posso assumir, eles são finitos, diferentemente da representação analógica. E aí, quais exemplos nós podemos dar de grandezas que são digitais? Então, um relógio digital, um termômetro digital, você pode pensar o número de pessoas numa sala, você pode parar para pensar no número de células em uma cultura, em número de bactérias em uma certa cultura que você está realizando. Tudo isso são grandezas digitais, porque elas crescem em incrementos pré-definidos, né? É como se fossem degraus que vão sendo subidos para você ter os valores possíveis dessa grandeza. E aí eu vou dar um exemplo gráfico aqui. Então, aquele mesmo gráfico que eu tinha mostrado de forma analógica da temperatura versus as horas do dia, agora nós temos a representação digital, uma representação discreta. E aí, no caso, os valores discretos estão discretizados no tempo, porque no valor anterior eu tinha valores possíveis para todos os instantes de tempo. Agora, eu só tenho um valor de temperatura para cada hora. Então eu sei qual a temperatura na hora 0, na hora 1, na hora 2, na hora 3, assim por diante. Mas eu não sei qual a temperatura quando é 1:20 ou 1:30, porque não tem isso mais no meu gráfico. Porque agora a minha grandeza ela foi discretizada em relação ao tempo.